Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos a essa casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em tua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. Que as nossas vibrações essa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá se encontra um bálsamo salutar, auxiliando-os no bem-estar da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um bom caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que eles possam estar causando, e que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pela nossa irmã Cibele, para que receba a assistência do seu mentor, em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual, e é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé, que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, nos envolva carinhosamente, para que possamos assimilar os seus ensinamentos e, na medida do possível, que seja cada vez mais possível, colocá-los em prática em nossas vidas. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão que Kardec formula aos espíritos, perguntando se os espíritos interferem em nossas vidas, na vida dos encarnados. E os espíritos, responsáveis pela codificação, respondem que muito mais do que a gente imagina. A gente sabe, dentro da doutrina espírita, que constantemente estamos rodeados de espíritos e que, à medida que a gente permita, eles influenciam nosso pensamento, nossas atitudes, nosso comportamento, tudo aquilo que a gente faz.
E isso se dá para os espíritos bons e para os espíritos que não são bons, né? Espíritos infelizes que ainda acham que, influenciando-nos para o mal, para fazermos o mal, estarão satisfazendo as suas próprias necessidades. Eu acredito que grande parte de vocês aqui tenha assistido o filme Nosso Lar 2, né? Esse que foi lançado agora em janeiro. Passou aqui no cinema, ficou alguns dias em cartaz, facilidade para que todos pudessem assistir. E esse filme, ele aborda uma série de pontos da doutrina espírita. E em muitos deles está ali a assistência espiritual, a influência espiritual, aquilo tudo que a gente sabe que acontece. E num determinado ponto do filme tem lá uma situação que uma das pessoas a quem eles estavam tutelando, né, o mentor ali da equipe, o Aniceto, que estavam tutelando desde o momento do reencarne deles, com toda uma programação de trabalho, de orientação, de assistência ao próximo, um deles desviou-se do caminho, não quis se juntar aos outros dois para dar sequência ao trabalho. E tem um momento lá em que Aniceto pede ajuda de André Luiz e do companheiro lá, Vicente, para dar assistência, porque Fernando está desencarnando, que é um dos 3 elementos. Muito mal, usou muito mal suas energias, não se cuidou, não cuidou da sua saúde, não cuidou da sua vibração mental, e estava desencarnando. E a família estava um tanto desesperada, porque estava sem estrutura para que aquele momento acontecesse. Então, eles estavam ali trabalhando, auxiliando no desprendimento dessa criatura. Quando, de repente, chega uma informação de que o plano espiritual havia reformulado aquele instante, que não era mais para aquela criatura desencarnar. Ele teria que assumir o papel dele na encarnação, então foi suspensa a desencarnação dele. Aí algumas pessoas perguntam, mas é possível isso? É possível que os espíritos prorroguem o nosso desencarne ou adiantem o nosso desencarne? É possível? Perfeitamente possível. Diante de certas situações, é perfeitamente possível que essas 2 situações possam acontecer, tá? Todos nós, quando encarnamos, temos uma programação de vida, tá? Que a gente chama de karma. Não é um termo espírita, é muito mais um termo utilizado pelas doutrinas orientais, mas que o meio espírita utiliza muito. Karma, infelizmente, às vezes nós associamos com coisas negativas, né? Porque fala, determinada situação, determinada pessoa está me causando muito problema, aí o outro vira, é o seu karma. Mas o karma não é só a coisa negativa. O karma é a história que está escrita no nosso espírito para cumprirmos enquanto encarnados aqui. Coisas boas, coisas ruins, positivas e negativas. Só que este karma, essa história, ela não é definitiva. Ela pode ser mudada. Ela pode ser alterada de alguma forma, dependendo das nossas necessidades, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos atuando na vida. A nossa vida pode ser prorrogada ou nosso desencarne pode ser antecipado, tá? Quando nós encarnamos, então, a gente recebe uma determinada
carga de energia, vamos dizer assim, como se a gente fosse uma bateria, né? Que está ali carregadinha de energia e tal, e ao longo da nossa vida a gente vai utilizando essa energia, vai chegando um certo período, essa energia vai se esgotando. Quando a gente atinge a idade, né, segundo alguns dizem, a melhor idade, daí para cima, essa energia vai se esgotando. E às vezes uma pessoa que tem uma saúde muito boa, se cuida, né, trata de si muito bem, chega num certo ponto que essa energia se esgota completamente, essa energia vital que dá vida ao nosso corpo. Não estamos falando aqui de espírito, estamos falando de energia que dá força para o nosso corpo, tá? Essa energia vai se esgotando, ela vai se acabando e aí chega numa determinada idade, a gente desencarna. E aí está lá, né, no motivo do nosso desencarne, falência múltipla dos órgãos. Ué, faltou energia, né? É a mesma coisa se tiver um carro que a gente abastece para andar 500 quilômetros e quer andar 700. Chega num ponto, vai parar. Não vai ter energia suficiente para prosseguir, tá? Então, esgota-se essa energia e nós desencarnamos. Porém, existem situações em nossas vidas em que nós podemos gastar demais essas energias e com diversas coisas, tá? Com maus hábitos, com o trabalhar demais, porque tem gente que não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar, né? E aí trabalha em excesso, dorme pouco, pouquíssimas horas de sono, alimenta-se muito mal, e aí o organismo vai se desgastando, não tem outra forma de ser. Essa energia vital que foi programada para durar aí, né, por exemplo, 60 anos, nós gastamos tanto ela indevidamente, tá? Que quando chega a 50 já não tem mais para prosseguir, né? Então ela se esgota e a gente desencarna. Gente, vocês me desculpem, mas eu estou saindo de uma gripe e tem hora que é complicado. Mas, enfim, essa energia se esgota antecipadamente e nós desencarnamos, tá? Se alguém aqui já leu o livro Nosso Lar, vai se lembrar que André Luiz passou 8 anos no umbral sendo chamado de suicida. E ele não entendia o porquê que ele era chamado de suicida. Porque ele não havia se suicidado, né? Morrera de complicações intestinais lá, mas ele não se suicidou, né? Depois, quando ele já havia sido recolhido, estava lá em tratamento no Nosso Lar, é que Alexandre informou a ele que ele desgastou as energias dele antes do tempo marcado para que ele desencarnasse. Então ele era um suicida. Inconsciente, mas era um suicida. Toda pessoa que desgasta o corpo físico, que não cuida do corpo físico, fuma demais, bebe demais, alimenta-se exageradamente e indevidamente, né? Desvios do sexo, desvios de qualquer, sabe, trabalha demais. Eu sei que tem gente que precisa trabalhar muito, e o plano espiritual leva isso em consideração também. Mas tem gente que é viciado em trabalho. E não precisava tanto assim. Tudo isso é considerado desgaste indevido do corpo, tá? Nós temos um exemplo que é o nosso codificador, né? Que finalmente a gente conseguiu colocar um quadro dele aqui, Allan Kardec, que ele, quando iniciou o trabalho para codificar a doutrina espírita, ele já não era mais tão criança. E ele tomou conhecimento de que ele tinha um plano a elaborar, que ele tinha uma tarefa a realizar. E ele se dedicou àquilo assim, de corpo, alma, integralmente, porque ele queria dar conta da tarefa que ele tinha. E por várias vezes, o plano espiritual o alertou
que ele estava se cansando demais, que ele estava dormindo muito pouco, que ele precisava se cuidar, que ele precisava, né, melhorar a sua condição orgânica. Mas a dedicação dele à causa era tão grande que ele trabalhou o máximo que ele pôde, né? É claro que nesses casos o plano espiritual não vai considerar como suicídio inconsciente, tá? É uma dedicação justa. Ele trabalhou para que todos nós pudéssemos hoje desfrutar da grandeza da doutrina espírita. Então, não é considerado um suicídio inconsciente, mas aquele que desgasta sua energia sem uma necessidade real, sem um objetivo nobre e desencarna antes do tempo, com certeza esse é considerado um suicida inconsciente. Então, gente, tem tantos casos, né? A própria doutrina espírita cita tantos casos. Se, por exemplo, nós nascemos com uma programação de vida aí de 60 anos, vamos pôr os 60 anos, tá? Mas nesse período a gente ia ter que desenvolver alguma doença, algum problema orgânico que nos levaria ao desencarne. Só que nós estamos sendo uma pessoa muito boa para a sociedade, para o meio, né, em que a gente vive. Nós estamos ajudando as pessoas, nós estamos amparando as pessoas, estamos de alguma forma trabalhando para melhorar as condições psicológicas e físicas das pessoas. Então o plano espiritual chega e fala, olha, está na hora aí do fulano ou da fulana desencarnar, mas como é que vão ficar as pessoas que dependem dela ou dele? Como é que vão ficar as pessoas que estão se beneficiando do trabalho que essa criatura realiza? Então aí o plano espiritual vai lá, claro, com a permissão do mais alto, né? E carrega um pouquinho mais aquela bateria que está já no finzinho da sua carga, né? Aí eles vão lá, carregam um pouquinho mais, que muita gente chama de sobrevida. Aí ao invés de desencarnar aos 60, a pessoa vive mais 20, 30 anos e continua naquele trabalho. O contrário também é verdadeiro, né? Nascemos com a programação de viver 60 anos, mas estamos sendo uma pessoa completamente perniciosa para a sociedade, para aqueles que estão mais próximos de nós. Estamos causando danos muitas vezes irreversíveis, e Manuel Filomeno de Miranda narra um caso desse no livro Trilhas da Libertação, que era um médium, ele era médico também, médium, trabalhador, muitos anos trabalhando certinho, corretamente, mas depois ele começou a desvirtuar a mediunidade dele. Passou a cobrar, passou a fazer coisas indevidas, né? Cirurgias espirituais que não eram necessárias. Algumas pessoas foram a óbito em função das cirurgias que ele realizou sem necessidade. Aí os maiores da espiritualidade se reuniram e acharam melhor que ele desencarnasse, para não causar mais prejuízo a quem o rodeava e a ele mesmo. É claro que para isso a pessoa precisa ter algum mérito, né, gente? Como ele trabalhou, serviu corretamente por um tempo, ele tinha o mérito de ser beneficiado pelo desencarne antecipado para que não acarretasse maior prejuízo ao seu espírito. Então, recolheram esse rapaz. E sempre então que há uma necessidade, o plano espiritual atua sim em nossas vidas, nas mais diversas formas de assistência, nos orientando, nos esclarecendo, nos intuindo, não é? Revertendo muitas vezes uma situação de doença que deveria ser muito grave e que nós, por mérito nosso, de repente essa doença tem que vir, está lá, marcada no nosso perispírito, né? Está lá na história
da nossa vida, do nosso espírito, mas eles fazem com que essa doença venha mais leve, venha de forma mais suave e não nos leve ao desencarne. Logo que o pessoal responsável pelo som chegou aqui hoje, colocaram para tocar uma Ave Maria. E essa Ave Maria, na minha opinião, é a mais linda que existe, né? Não sei dizer para vocês de quem que é. E me fez lembrar o tempo que eu iniciei, né, os meus estudos espíritas em Catanduva, lá no Irmão Germano, amigo Germano, como alguns conhecem. E nessa época, o Dr. Milton Magolo estava encarnado ainda. E foi assim o meu exemplo de vida, meu professor, meu pai, meu irmão. Eu tinha um carinho imenso por ele. E era a música preferida dele, né? Ele, quando entrava na sala de passes que estava tocando essa música, ele falava: ai, Cibele, melhorou tudo aquilo que estava ruim em mim. E a gente tem essas coisas, né? Essas tarefas, essas situações que a gente vivencia e que a gente não esquece e que ficam gravados na gente e que, de alguma forma, é sempre atenuado os nossos problemas. Temos problemas de saúde? Temos. Se de repente alguém que que tem que desencarnar, na programação de vida, tem que desencarnar devido a um acidente, por exemplo, mas essa pessoa está sendo útil, está fazendo bem para a humanidade, está progredindo, né? De repente, o acidente acontece, porque estava lá, né, marcado na vida dele. Mas não se sabe de que forma o plano espiritual atua, de forma a que essa criatura não desencarne. Às vezes nós vemos algum acidente que não sobrou nada do veículo em que a pessoa estava. Aí você olha, como é que pode, como é que a criatura saiu disso aí somente com alguns ferimentos? Com certeza foi o plano espiritual que estava ali e que atuou para que ele não desencarnasse. Ele iria fazer falta para aquele círculo de pessoas a quem ele beneficiava. Nós temos um caso, né, na doutrina espírita que, pelo menos, deveria ser bem conhecido, que é o da Ivone Pereira, né, autora de vários livros, aí, inclusive, que fala sobre o suicídio e tal. A gente sabe que Ivone Pereira foi suicida em mais de uma de suas vidas, né? E ela reencarnou, na última encarnação dela, como Ivone Pereira, encarnou para uma determinada tarefa. Médium desde criança, escreveu inúmeros livros e a programação dela era para desencarnar aos 40 anos, mais ou menos, em torno dos 40 anos. Só que ela estava tão bem, ela estava fazendo tanto bem a todos aqueles que a procuravam, respondendo às inúmeras cartas que ela recebia de médiuns, de criaturas que estavam sofrendo, que o plano espiritual achou melhor que ela ficasse. Que ela ficasse mais um tempo. Para que nós vamos trazê-la para cá? Está sendo útil, está fazendo bem, está colaborando com a humanidade, está espalhando o bem. Aí, então, interferiram ali, recarregaram a energia dela e ela desencarnou aos 83 anos. Né? Então, sempre o plano espiritual atua. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca pensamos sozinhos. Se deixamos ou não nos influenciar para o bem ou para o mal, aí já é problema nosso. Se os espíritos interferem na nossa vida, interfere. Eles tanto prorrogam a vida de pessoas que estão sendo úteis, que estão sendo boas, necessárias, como ceifam a vida daqueles que estão prejudicando a si mesmos, tá? Para que essa criatura, que de alguma forma já tem algum mérito,
não seja mais prejudicada, ainda não chegue ao plano espiritual de volta, né, de retorno, com mais débito do que chegou aqui, né, na sua encarnação. Então, gente, a única coisa que a gente depreende de tudo isso é que a melhor coisa que existe é viver no bem, né? É trabalhar no bem. Porque quando a gente trabalha no bem, quando a gente faz o bem, né, procura ajudar as pessoas de alguma forma, o plano espiritual investe na gente. Porque a gente interessa para eles, né? Tanta gente aí que está nem aí com a vida, não quer nem saber, não se preocupa com o seu próximo, não se preocupa nem com seus familiares muitas vezes, né? Quanto mais com os que estão fora da sua casa. Então, aqueles com os quais eles podem contar, aqueles que são necessários, que estão fazendo o bem, trabalhando no bem, com certeza os espíritos amigos investem em nós. E como eu acho que ninguém aqui tem muita vontade de morrer muito jovem, né? Tem vontade de viver lá para os 90, 100 anos, então é interessante a gente viver no bem, fazer o bem, não é? Para que a gente tenha aí também, né, o benefício da prorrogação das nossas vidas. Se vocês não assistiram Nosso Lar 2, Os Mensageiros, procurem de alguma forma assistir. Eu não sei onde é que está passando aqui, acho que não passa mais. Mas passou no país inteiro. Teve um número recorde de espectadores, né? Um filme belíssimo, com inúmeras mensagens, com inúmeros ensinamentos. Se vocês nunca leram nenhum livro de André Luiz, leiam os livros de André Luiz. Nós temos a biblioteca. Ele é maravilhoso, tá? Ele nos esclarece quanto ao mundo espiritual, a todas essas questões, de uma forma belíssima, né? Então, todo espírita, ou todo aquele que gosta da doutrina espírita, tem que ler André Luiz, né? Porque ele é uma das luzes que Jesus permitiu que estivesse entre nós para nos trazer os ensinamentos, claro, através do Chico Xavier. Então, meus irmãos, o convite que fica é que sejamos do bem, que possamos agir sempre no bem, para que jamais nos falte o amparo dos amigos espirituais. Agradeço por vocês nos ouvirem e pedimos a vocês que observem na mensagenzinha que vocês pegaram lá na entrada, que tem um número que a gente vai fazer o sorteio dos livros, tá bom? Leiam, depois de lerem, passem para outras pessoas, que essas pessoas com certeza vão se beneficiar também. Número 69. Cento e 8. Cento e 8, gente. 31. Oitenta e 7. Oitenta e 7, gente. E 55. Que Jesus nos abençoe a todos. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possam ter penetrado em nossos corações e em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita,
Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias pelas quais aqui viemos buscar, mas não devemos esquecer e compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que caem nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas, mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprover a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que sejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. E que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.